Querer misericórdia, querido! Hoje o couro vai comer, estou aqui no estúdio de tatuagem Gota a Gota. Estamos com o nosso amigo Matheus Velasco, que vai estar conversando conosco em mais um episódio do podcast Delivery. Estúdio de tatuagem, mesa de sinuca. Isso tem a ver? Pode chegar, Matheus. Bom dia. Bom dia. Bom, prazerzão. Fala comigo. Fica à vontade. Pode jogar? Vou começar aqui já fazendo você. Não vai passar vergonha, não. Fala comigo, querido. Conta pra gente o que é o estúdio de tatuagem Gota a Gota. Então, eu tatuo há mais ou menos uns 4 anos. Esse estúdio aqui tem 6 meses. Tem 6 meses agora. Eles são amigos bastante tempo atrás, um amigo nosso. E é isso, a gente quer um lugar que não só tenha a tatuagem, não só o procedimento, mas que fique um ambiente convidativo, agradável, familiar, né? Geralmente a gente pensa em estúdio, sempre é aquela coisa preta, caveira e pai, aquele rockzão pesado. Por mais que a gente também curta esse tipo de coisa, a gente quis ter um ambiente mais limpo, mais clean, mais agradável, não só para o cliente, mas também para quem está aguardando, né? Que ele na recepção tenha algo para fazer quando estiver no procedimento. Hoje é um episódio muito interessante, podcast Delivery, então a gente vem num estúdio de tatuagem para poder conhecer mais um pouco mais sobre o que é tatuagem e desmistificar algumas coisas. Inclusive, de que eu não jogo sinuca, né? Vou matar essa aqui para ficar bem na fita, né? Não? Só não pode ser errado. Por que Gota a Gota? Então, Gota a Gota, além de ter esse duplo sentido, né, com a tinta de tatuagem e tudo mais, gota, na verdade, vem de uma música que a gente escuta, uma banda chamada Prince. E aqui somos 3 tatuadores. A gente, desde o começo, a gente meio que estruturou tudo antes de vir pra cá. Certo. E esse nome ele vem de uma gota vem de uma música que diz que gota a gota de suor serão recompensadas. Então fala sobre correria, sobre relação, mas que no final dá tudo certo. Que reflete a personalidade de vocês. Exatamente. Né? E aí tem esse sentido da música, é o nome da música dessa banda, que também são a galera de gente boa, pra caraca, que a gente conhece. E aí meio que casou com essa coisa de tinta e tal, ficou. Legal. Em média, quanto tempo leva pra você fazer uma tatuagem? Pode dar sua vez jogar, eu tô ganhando, tá? Não esquece disso. Em média, quanto tempo leva pra você fazer uma tatuagem? Depende, tamanho, lugar. Se fosse fazer uma tatuagem aqui, nesse espaço, desse tamanho assim, quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos aí, entre meia hora e 40 minutos. Sério? Tem coragem? Bora. Topa o desafio? Fechou. Então vamos lá. Desafio aceito, só que não vai ser no meu. Estamos aqui também com o Lucas Veloso. Parece uma dupla sertaneja, Velasco e Veloso, mas o Lucas vai servir como o nosso modelo aqui. E enquanto nós vamos conversar e entrevistar o Matheus Velasco, você vai acompanhar ele fazendo na íntegra uma das suas artes. Então começa conversando com a gente. Também estamos ao vivo também pela internet, aqui estamos no nosso Instagram, @pod com demudo, chegar, _oficial. Segue a gente, compartilha. O pessoal aí também que está lá no Matheus Velasco também está nos acompanhando. Fala conosco, como é que é o processo da tatu? Você primeiro chegou aqui, o cliente escolhe, você faz o desenho na hora. Como é que funciona isso? Então, funciona... Basicamente tem 2 modos. A grande maioria dos procedimentos, o cliente me procura, aqui a gente só atende com horário agendado. Existem estúdios onde é beira de rua, a galera entra com a ideia, tatua, aquela coisa mais rápida. Eu só trabalho, não só eu, mas os outros garotos daqui, a gente trabalha agendado, então o cliente faz o contato, ele me diz a ideia dele, eu crio o desenho e a gente marca e começa o procedimento. Uma segunda forma é quando eu crio o desenho antes, eu divulgo esse desenho, e às vezes eu tenho uma folha com vários desenhos, chama de flash, e aí a pessoa curte aquele desenho e fecha aquele desenho comigo. Ou seja, não foi a ideia dele, foi algo que eu desenhei e ele curtiu. Então, basicamente, são esses dois processos.
O que é tatu para você, Matheus? Para mim, é basicamente uma expressão de arte. Eu sou um cara que desenha desde criança, sempre tive aquela pressão familiar para trabalhar com algo relacionado ao desenho, porque via uma certa vocação, né? Meu pai já desenhava também. E a galera esperava, sei lá, arquitetura, desenho industrial, É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Como é que foi a sua família recepcionou isso? Poxa, desenha muito bem, tem habilidades com os desenhos, e aí você aparece com a ideia de que vai ser tatuador. Porque a tatuagem em si, eu não sei se hoje nem tanto, mas durante um período muito longo, a tatuagem ela gerou muito preconceito, né? Sim. Assim, falando primeiro sobre esse preconceito do tatuagem, antigamente realmente era muito marginalizado. Porque as pessoas que faziam tatuagem, as pessoas que eram tatuadas, geralmente eram desprestigiadas, era essa galera mais à margem da sociedade. Com o tempo isso foi mudando. Hoje em dia a gente vê tatuagem em praticamente Virou moda, né? Qualquer área da sociedade. Você vê tanto a galera da baixa, o próprio bandido, o presidiário, quanto a galera advogado, juiz, artista. Rompeu barreiras, né? Exatamente, rompeu as barreiras. Em relação à família, quando eu comecei, houve aquele... Assim, a gente não consegue falar de uma coisa sem entrar na outra. Eu sou cristão de berço, família cristã, há várias gerações atrás, todo mundo crescendo nele. Então, também rolou essa barreira, né? Hoje em dia é meio comum, mas se eu falo pro meu avô, pô, vou fazer tatuagem, meu avô já era falecido tudo mais, mas é algo... Ainda era muito tradicional. Muito mais um peso do que tem hoje. Então, assim, em relação aos meus pais, ficaram meio, pô, será? Mas o que acontece? Meu pai, ele estuda teologia, tipo, é o que ele faz no tempo livre dele, ele ama teologia, Bíblia, lê em hebraico, tudo mais. Então, para ele foi bem tranquilo, porque, assim, ele viu que ele não tinha base bíblica para condenar a tatuagem. No fim das contas, foi meu pai que comprou a minha primeira máquina. Pô, que legal. Incentivou, né? Incentivou. Agora, foi mais fácil para eles me encarar como tatuador do que quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Porque quando eu fiz a minha primeira, tava de boa. Quando eu fiz a minha segunda, já foi... Ih, vai fazer um monte, vai se fechar, vai ficar igual um gibi. Sempre tem essa frase. É verdade que tatuagem vicia? Cara, Ou tudo vai de um autocontrole? Então, tudo vai de um autocontrole. Eu acho que esse autocontrole é importante você ter. Não é que vicia. O que acontece? As pessoas têm muita essa impressão, porque geralmente para fazer a primeira tatuagem, as pessoas têm medo. Tá dor, não sabe se vai gostar de tudo mais. Tá doendo, Veloso? Mas costuma ser algo... Pode gritar, tá? Se você quiser, fica à vontade. Costuma ser algo que a pessoa já quer. A pessoa que faz tatuagem é porque ela gosta de tatuagem, mas ela tem medo. Ela fez a primeira e viu que aguenta, aí ela já se sente à vontade para fazer a segunda. Talvez a terceira. Então, ela começa a fazer e você acha que viciou. Mas a real é que ela simplesmente não que aguenta. No seu ponto de vista, Matheus, qual foi a principal diferença? O que houve? Qual foi a virada de chave da tatuagem? De sair de um produto marginalizado para algo que virou moda. Inclusive, hoje é até difícil você encontrar pessoas que não têm nenhuma tatuagem ou não têm a vontade de fazer. Do seu ponto de vista, qual foi a virada de chave nessa história? Eu acho que, eu não sei se teve uma virada de chave, eu acho que é todo um processo. Eu acho que, vamos falar de, por exemplo, aquilo que é mais visto, sei lá, artista, televisão. Antigamente você via um artista todo tatuado, ele era conhecido por ter tatuagens, porque era mais raro. Automaticamente isso foi acontecendo, mais pessoas foram sendo tatuadas, jogador de futebol. Antigamente era todo tatuado, era exceção. Hoje em dia, se você falar de qualquer jogador de futebol que está em alta, tirando, sei lá, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Messi, Neymar, toda essa galera é toda arriscada. Então, eu acho que essas pessoas mais influentes da sociedade, não que seja uma influência boa, não é que a gente tem que olhar para o jogador de futebol ou para o artista como exemplo de vida. Mas como essas pessoas aparecem mais e começaram acaba a ter mais virando um exemplo, né? Exatamente. Fora que o que eu acho que conta muito, pelo menos é o que eu vi de perto, é que a partir do momento que uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora,
faz uma tatuagem e aquilo, obviamente, não muda nada no caráter dela, as pessoas começam a ver, ele tem tatuagem, ele continua sendo um bom filho, ele continua sendo um bom trabalhador, um bom marido. Automaticamente, essa pessoa que está observando que a tatuagem não mudou nada do caráter da pessoa, ela passa a aceitar aquilo também. Se mudou muito também a conduta da sociedade como um todo, né? A sociedade antigamente ela tinha um padrão estético que hoje já não tem mais. Hoje já se usa mais barba, antigamente não se usava. Quando a gente fala antigamente, parece que é velho, né? Eu estou falando aí de 10 anos, 15 anos atrás, a sociedade enxergava como um padrão de uma pessoa relativamente de bem, com pessoas que não tinham tatuagem, pessoas que eram muito bem barbeada, né? Cabelo. Isso acaba mudando. Então você acredita que a gente hoje valoriza mais a essência do que a aparência? Acredito que sim. Ou pelo menos acredito que deveria. É claro que assim, as gerações mudam. Eu nunca vou chegar para um senhor de idade e querer que ele aceite aquilo que eu tenho como verdade. Eu entendo totalmente o senhorzinho que acha que tatuagem é algo muito errado. Cara, ele cresceu, ele viveu a vida toda vendo bandidos ou marginais com tatuagens. Então, mas era uma marca, né? Era uma marca. Era uma forma de apresentar para a sociedade que aquele camarada havia tido um momento delicado na vida dele que descabeou para o lado errado. Né? Ainda hoje, eu acho que a tatuagem ela tem essa função de você mostrar um pouco quem você é, os seus costumes. Chegou uma agenda ali. Legal. É porque número 12, não é? Isso. Marcos. Marcos Felipe. Isso aí. Só assinar? Bota aí. Pode botar aí, né, no cantinho. O bom de ser ao vivo é assim, tem que chegar na hora, né? Mas aí, Felipe, bota. Marcos. Precisa assinar aí? Precisa assinar? Então digital. Legal. Mas pode outra pessoa assinar? Oi? Pode outra pessoa assinar? Pode. Assina pra mim, Lino. Acabamos de receber, então, Marcos, é você? uma encomenda. Marcos é meu sócio, ele saiu para caminhar. Aí ele aí, ó. Aí ele mesmo assina. Acabamos de receber uma encomenda agora, né? O legal de fazer o delivery é isso, que a gente pega as coisas em loco. Né? Ao vivaço. Então vamos passar para uma próxima pergunta. A tatuagem em si já é uma arte milenar, né? O começo da tatuagem, aí eu quero falar sobre a evolução da aparelhagem, né? Estamos aqui fazendo uma tatuagem agora com desafio de ter em média 40 minutos para concluir. Essa tatuagem ela representa um texto de João, capítulo 6, versículo 11, 5 pães e 2 peixes. A gente já vai falar também em relação à tatuagem e o cristianismo. Porém, nesse momento a gente queria saber como é que foi, no seu ponto de vista, a evolução do equipamento. Né? Você começou com um machadinho, com uma espinha de peixe, depois a tatuagem era algo que doía realmente muito por causa do equipamento. Agora a gente está conversando aqui, você está usando uma maquininha que é mais silenciosa do que o motorzinho do dentista. Embora o barulho pareça, tá? Assim, em relação ao material, os tatuadores mais experientes costumam dizer que de 20 anos para cá, 10 anos para cá, a gente teve uma evolução maior do que desde quando começou a tatuagem. Sim. Ela começou com a galera lá no bambu, né? Os asiáticos de lá e tal. O nome tatu vem disso. Era mais ou menos o som do tacal, do martelinho batendo, pá. Ela começou a se popularizar nos Estados Unidos com marinheiros. E geralmente essas tatuagens mais old school, mais raiz que a gente vê, são da Marinha. Essa galera da Marinha tinha, o cara fez a andorinha porque ele já rodou os 7 mares, ele fez a sereia porque voltou para casa por causa da esposa. Me lembra do marinheiro Popeye, né, que era um desenho, e esse desenho é de 1948, e ali ele já aparecia tatuado. Né? Pois isso foi uma cultura grande entre os marinheiros. E foi onde começou a se popularizar, assim, popularizar a tatuagem que a gente conhece hoje. A maquininha, a agulha, a tinta da forma que a gente conhece hoje. Mas o maquinário está sempre evoluindo. Antigamente a galera, não antigamente, na real, até hoje é muito usado aquela máquina de bobina, fazia um barulho que você assustava o estúdio inteiro. Hoje em dia a gente usa uma máquina chamada PEN, que é mais silenciosa, eu consigo usar ela sem fio, estou usando com cabo porque eu não carreguei e tal. Mas não só a máquina, tem
Eu falei de duas, mas tem mais de 10 tipos de máquina. Mais agulha, virou um cartucho. Antigamente se soldava. Você pode pegar ali o que você abriu, só para que a gente possa ver? Hoje é tudo descartado. Ó, Essa aqui é uma embalagem. não precisa soltar isso. Essa aqui é uma. Essa aqui é a agulha que se efetua a tatuagem. Ela vem completamente isolada, né? Se descarta na hora como se fosse tomar uma injeção. Exatamente. E pelo jeito dói menos do que uma injeção, não é, Veloso? Dependendo da injeção. Assim, esse é o material que eu uso. Ainda existem diversos tipos de agulha, mas todas que a gente usa hoje são bem mais práticas, mais seguras, né? Falando de forma... assim, não tem nada contaminado. Certo. O tempo todo. Mas, pô, antigamente a galera soldava a própria agulha, entendeu? Era algo bem mais rústico e menos prático. Deixa ele fazer uma outra pergunta interessante. Uma outra coisa que mudou bastante, e aí a gente nota, também por causa do equipamento, até a tinta, né, que se usa. Porque a maioria das tatuagens mais antigas tinha um tom meio esverdeado, os pontos mais grossos, e aquela tatuagem, elas não são removidas. As de hoje já podem até... Existem tatuagens que são removidas e tudo, não é isso? Procedimento de remoção. Procedimento, a laser e tal, que remove a tatuagem. A tinta, assim, como todo o resto, ela foi evoluindo. A gente tem tinta que não tem risco de alergia. Antigamente as tintas tinham metais pesados na composição. Não, assim, a gente está falando até de tinta já própria tatuagem, mas lá no começo ela usava corante, usava de tudo. Tem um pigmento preto e colocavam na pele. Então, hoje a tinta ela já é pensada na própria cicatrização. Então, realmente, fica mais pretinha, não fica mais aquela coisa de verdeado. O lance dos traços, hoje você consegue ter uma precisão maior. E hoje se colore muito mais uma tatuagem, né? Dependendo do tom de pele, do gosto da pessoa, a gente consegue praticamente qualquer tom de tinta, a gente chega ali em misturas, ali, a gente consegue fazer qualquer tom do corpo. Uma coisa muito interessante que você falou, o gosto da pessoa. Vamos entrar numa outra área aqui interessante. Estamos aqui, quem chegou aqui agora foi o Marcos, chegou na hora do... Vem cá, Marcos, dá um oi pra gente aqui, que é um dos sócios do Matheus aqui, do estúdio Gota a Gota. O Marcos também é músico. Você também é músico, Matheus? Meu Deus do céu. Só eu que não toco nada. Ainda fui expulso do lugar que eu estava. Não, misericórdia. Isso aqui é o Marcos. Chega aí, Marcos. Senta aqui do lado do Marcos. Ele achou que ia ficar fora dessa. Estava tentando ficar quietinho ali, né? Marcos falou, eu falo alto. Chega só mais um pouquinho para cá, Marcos. Marcos falou assim, eu falo alto. Eu falei, se preocupa não, você está num ambiente ideal para isso. A gente só fala alto. Conta para nós, Marcos, como é que foi sua vida de tatuador também? Como é que você começou? Pô, cara, quem me trouxe pra esse caminho aí foi esse cara aí, ó. É mesmo? Tava estudando, aí vai me apresentar tatuagem. Tô brincando, não, eu continuei ainda estudando na faculdade um tempo, depois de começar na tatuagem, né? Mas assim, eu comecei no estúdio que ele já tatuava, sabe? Tava precisando de alguém assim meio pra mandar orçamento, dar aquela limpada e tal. E aí eu cheguei lá, tava precisando de um extrazinho. Um trampozinho pra pagar a faculdade, né? Não, aí eu tava estilo Július, né? Meu marido tem 2 empregos. Pique Július, 2 empregos e tal. E aí continuei lá, né, e tal. Bastante tempo passando orçamento pro tatuador. Limpando o banheiro. Limpando o banheiro, limpando o chão. Faz parte, né, filho? Faz parte do processo. Alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que fazer, não. Pra mim, no estúdio de tatuagem, sempre gostei. Período de aprendizagem também, né, mano? Comecei a gostar, assim, e tal. Aí o pessoal de lá foi, dando umas dicas, assim, fui pegando de casa aos pouquinhos, pele artificial. Quando é que vocês entenderam que o dom de vocês de desenhar poderia transformar numa profissão de tatuador? Porque se não é só fazer um desenho, você vai estar tatuando, marcando a pele de alguém por praticamente toda a vida, né? Se a pessoa não retirar. Como é que vocês entenderam essa responsabilidade? Assim, só para deixar uma parada mais clara, hoje em dia tem muito... Aqui é tatuador, essa galera de curso, hoje tudo é coach, internet. Tem muita gente que prega que para ser tatuador você não precisa saber desenhar. E aí, realmente, você consegue ser um tatuador sem saber desenhar, mas você consegue ser um tatuador totalmente limitado. Você vai conseguir fazer um nome, uma frase que você vai jogar no computador, você vai imprimir, vai colar no decalque aqui, vai sair impresso, você simplesmente precisa aprender a passar a agulha por cima ali. Agora, depende do que é ser um tatuador.
E aí se eu tenho um cliente que entra com uma ideia dessa aqui, cara, eu quero tatuar um versículo, eu quero tatuar, cria pra mim um desenho simbolizando isso daqui. Você vai precisar saber desenhar, você não vai jogar na internet. Tem que ter imaginação também. Apesar de que hoje tem inteligência artificial, mas ela ainda não supre necessidades que uma pessoa que está procurando uma arte, ela busca. Então, assim, precisa saber desenhar. Você não precisa saber desenhar se você quiser ser um tatuador medíocre, desculpa a palavra. Você vai conseguir fazer ali uma frase. Mequetrefe, né? Exatamente. Agora, é perigoso você, como tem sido falado aí, pregar que a tatuagem você não precisa saber desenhar, você saber o decalque. O decalque é paga. Eu já assumi 2 pães aqui e eu tive que desenhar direto. Ou seja, você precisa saber desenhar. 5 pães. Não, eu digo que tinham sumido. Não fui eu que comi, tá? Então você precisa saber desenhar. Não, agora, o lance de começar a tatuagem porque sabe desenhar, geralmente você começa a tatuagem porque gosta de tatuagem. Eu tive muito isso de tipo assim, eu desenhava, eu cursei faculdade por um tempo, e a galera via meus desenhos e, pô, cara, vou tatuar isso aí. Dá esse desenho, eu falei, toma. E aí, tipo, chegou um momento que eu falei, cara, vou comprar um equipamento, pode ser uma profissão. Então, no meu caso, foi assim, foi meio que porque eu curti o desenho. Só que, nesse período, eu já consumia conteúdo sobre tatuagem, já assistia os programas que todo tatuador conhece, então eu já curtia muito tatuagem. Eu sempre fui um pouco mais voltado pro rock, música, já tive várias bandas, então eu já tinha contato com esse universo da tatuagem. Então, saber desenhar foi uma vantagem. Pra mim, por saber. Não que seja um exímio desenhista, mas você tem uma noção da desenhei desde criança, então você consegue, assim, o processo de aprendizado acaba se tornando mais rápido do que uma pessoa que não desenha e vai aprender o desenho do zero. Entendeu? Contigo também foi assim, mano? Você já curtia o lance de tatuagem? Só uma coisa aqui, antes de tudo isso, a gente já trabalhava junto como designer. A gente trabalhava numa loja de uniformes, a gente fazia os designs das estampas das camisas. Então a gente, além de já trabalhar junto, a gente já era envolvido com essa coisa de desenho, de criação. E era engraçado que quando a gente era moleque, adolescente, assim, papo de acho que 17 anos, sei lá, eu ia pra casa dele e a gente assistia aqueles programas de tatuagem, sabe? De competição e tal. Mas sem pretensão nenhuma, assim, de ser tatuador. Era mais um gosto mesmo, assim. A gente já queria ter tatuagem. A gente queria ter já. Não tinha coragem, a mãe não deixava, não era isso? Isso aí é outra. Ele vai falar mais pra frente sobre isso. Já vai falar pra frente sobre isso aí. Rapaz, eu me lembro, quando eu era jovem, não vou entregar a minha idade, mas eu me lembro, assim, há cerca de uns 25 anos atrás, eu tinha um amigo que uma vez fez uma tatuagem, era uma caravela portuguesa, tomando as costas todas porque ele queria participar de um concurso de tatuagem. Falei, velho, tu vai fazer uma tatuagem, participar do concurso, e acabou criando, vai ficar com isso pro resto da vida. Ele acabou tirando em segundo lugar. Ainda existe esse tipo de concurso de tatuagem? Existe bastante, cada vez mais. É mesmo. Hoje, ele tatuou nas costas todas assim, uma cara dela muito, muito bem elaborada. Hoje, além dos presenciais, tem alguns a gente chama de convenção, né? Porque não é só concurso, é todo um esquema, é venda de produto, é exibição, é bem legal. Além de uns bem grandes que tem, tipo Brasil, América do Sul, né? Também tem os online. E desde da pandemia começou a se criar essas convenções online. Então hoje tem convenção tudo mesmo. Existem categorias, então, da tatuagem, do trabalho do tatuador, né? Tudo isso, né? Vocês pretendem alguma vez participar disso? Ah, com certeza, cara. É uma coisa assim, quando você pega gosto, cara, você não... Quando você gosta mesmo daquele negócio, você não se contenta em ficar naquele mesmo nível pra sempre, né? Você quer sempre evoluir, quer sempre mostrar seu trabalho, chegar onde outros que você se inspira já chegaram, sabe? Porque se você olhar assim, cara, se você for procurar mesmo na internet, assim, começar assim, a gostar dessa cultura, você vai ver nos trabalhos assim que você não acredita que foi feito por uma mão, sabe? Você fica assim, nossa, parece que, sabe, é um trabalho, uma arte assim, realmente muito, que dá pra você avançar muito, dá pra fazer um negócio bem bonito. Então, participar de uma convenção dessa assim e ganhar um prêmio por isso, cara, é um reconhecimento legal. Você falou dos estilos. Existem diversos tipos de tatuagem. Uma tatuagem mais obscura, um traço mais grosso, preto um pouco mais presente. Ele, por exemplo, gosta muito de fine line, que é essa coisa mais feminina, esses florais, essas coisas mais delicadas. Então, nas convenções tem mais de 20 categorias de tatuagens diferentes. Então, geralmente o tatuador
ele sempre tem uma preferência, porque ele gosta mais de fazer. Então ele quer crescer dentro dessa preferência. Ele se especializa dentro daquilo. É como se fosse um profissional da medicina. E a gente está falando aqui, está passando lá fora um carro de propaganda, né? Se vazar esse áudio, você já sabe. O delivery é assim, ele é formato, a gente não está em estúdio, não no estúdio de gravação, está no estúdio de tatuagem, e o ambiente que está ao nosso redor é um ambiente de rua, normal. Inclusive, aproveitando a ocasião, clica aí, segue o nosso canal, segue nosso Insta, tem o Insta do Matheus, tem o Insta também do Marcos, tá bom? A galera pode acompanhar a banda deles. Aproveitando que a gente está fazendo o comercial, passa como é que o pessoal que está nos acompanhando aqui, como é que faz para fazer um orçamento da tatuagem, onde fica o estúdio, qual é o principal contato de vocês aqui? Falei, cara. Geralmente os orçamentos é feito por cada tatuador separadamente, mas se quiser pedir lá no estúdio também, né? Tem o Insta do estúdio? Tem o Insta do estúdio, é o @gotagota.tatu. Tá, gota.tatu com 2 T's, tá? Isso, e 2 horas também no final. 2 horas, aí você vê. E aí, se não souber muito bem fazer, pode mandar lá, que às vezes a gente caminha pro tatuador certinho, vai fazer. Pô, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe, pro tatuador, uma tatuagem, como é que eu posso dizer? Difícil de ser feita? Por exemplo, não a tatuagem em si, que eu quero, porque desenhos são complexos, mas um ponto do corpo, eu quero tatuar em tal lugar, atrás da orelha. Para o tatuador, qual é o ponto do corpo do ser humano que é mais difícil tatuar? Tem alguns. Quer falar? Fala o seu aí, que você... Cada um falou, vai. Vamos lá. Vamos trocando. Geralmente é muito confortável pra gente. Antebraço, coxa, panturrilha, lugares mais planos e tal. E o cliente geralmente sente pouca dor. Agora, ruim, costela, dói pra caraca, quando a gente se mexe, você tem que ficar numa posição ruim, dói as costas. Isso é ruim pro tatuador e pro cliente. Pescoço, geralmente é ruim. Todo lugar que tem a pele um pouco mais flácida costuma ser ruim. E qualquer lugar mais exótico. Pé, palma da mão, dedo mais ou menos, mas alguns lugares no rosto. Todo lugar que é um pouco mais diferentão, mais parte exótico. íntima também, a pessoa quer fazer, mas quando começa, incomoda. Então, parte íntima, aí já entra num outro ponto. Geralmente eu não faço parte íntima. Na verdade, eu não costumo fazer parte A íntima. gente está falando no contexto geral, né? Mas eu acredito que sim, dependendo da parte íntima. A falta de sensibilidade, né? É pior, exatamente. Você, Matheus? Marcos, perdoa, Matheus está aqui. É muito evangelista. É que Marcos e Matheus, ou seja, uma dupla sertaneja. Veloso e Velasco. É outra dupla sertaneja. Rapaz, eu acho que basicamente o que ele falou mesmo, assim, costela é bem complicado, porque a pessoa mexe e tal, pescoço também é difícil de pigmentar. Tem local que é assim também, né? Às vezes você passa ali, a tinta não fica, nossa, tem que fazer com uma calma. E aí você também tem que trabalhar com o emocional do cliente, né? Como você pega um cliente que já tem um costume de fazer, já sabe como funciona. Mas o cliente que está na primeira tatu, ou logo no princípio, e pega um lugar complicado, por exemplo, estou vendo aqui você tem uma tatu no seu pescoço. Assim. Eu imagino, eu quando faço, porque quem cuida do meu visual aqui é o Veloso. Brutus Barbearia, tá? Brutus Barbearia, tá ok? Avenida Jornalista Roberto Maria, antiga Avenida Maricá. Quando o Veloso vai cuidar do meu visual, quando ele passa aqui, me incomoda demais. Eu imagino fazer uma tatu. Primeiro que assim, se for fazer uma tatuagem no pescoço, tem que fazer de uma pessoa que você confia muito, né? Realmente dá um medinho e tal, dá um nervoso a mais. Mas, como eu fiz com pessoas experientes, assim, o problema maior foi a dor mesmo. Vocês dão algum tipo de consultoria para quem vai fazer as primeiras tatuagens? Já teve caso de você se negar a fazer tatuagem porque você entendeu que o cliente não estava seguro ou que o cliente queria fazer uma tatuagem que não seria... Ou é profissional, eu quero que faça assim, vou fazer assim? Então, no fim das contas é profissional, mas a gente consegue dar uma influenciada. Já neguei algumas tatuagens. Posso até falar de casos tipo, de pessoas mais próximas, que são mais fáceis. Por exemplo, tem um irmão mais novo, quando ele se rapaz tatuar maior de idade, você pulei e tudo mais, a gente tatuou com 18 anos. Quando ele fez 18 anos, ele falou, cara, tatuagem. Ele já queria desde os 16. E eu, não, tudo mais, calma aí. Então, tipo assim, com o meu irmão eu fiz o seguinte, falei, cara, essa tatuagem que tu quer, tipo, se daqui a uma semana você ainda quiser, eu faço. Mas pra mostrar que ele tipo assim,
não tá com a ideia formada. Passou um tempo, ele realmente queria outra ideia, então foi, tá vendo? Já teria se arrependido. Então, nesse caso, é fácil eu negar fazer, meu irmão e tudo mais. Ele fez 18, ele quis fazer uma tartaruga, ele gosta do mar e tudo mais. Hoje ele tem um braço fechado só com coisas do mar. Então eu vi que era algo que realmente ele gosta e eu também fazia aquilo ali, porque, parceirão meu irmão e tudo mais, eu já conheço ele. Com o cliente, já houve caso de eu falar, cara, não faz isso não. Tipo, já teve caso de uma mulher vir fazer o nome do namorado, que ela não sabia como escrevia, tipo, era Felipe, ela não sabia se era Felipe, ou na dúvida se tinha 2 P's. Pô, hoje em dia você não saber como se escreve o nome do seu namorado, quando você tem WhatsApp, Facebook, é meio bizarro. E aí, nesse período, eu achando estranho, ela falou, desgraçado, fez o meu nome, vou ter que fazer o dele também. Eu falei, cara, faz essa parada. Aí, nesse caso, a gente chega na pessoa e fala, pô, você tem certeza que você quer fazer isso, cara? Vai ficar pra sempre. Então, tipo assim, às vezes não é só pelo dinheiro. Entendeu? É bom o tatuador ter esse bom senso. Esse feeling, né? Aí assim, vocês são cristãos também e vocês prezam por esse lado, né? Exatamente. Nesse caso, é mais fácil você falar com a pessoa. Às vezes, ela tem uma ideia legal, mas uma ideia que não vai ficar legal naquele corpo. Tipo assim, naquela parte do corpo. Ah, eu quero fazer um dragão voando com um cavaleiro em cima dele, uma espada pegando fogo. Aí ela tem um espaço desse tamanho entre uma tatuagem e outra. Cara, não faz isso, não vai ficar legal, não vai ter como. É muita informação para um espaço pequeno. Então, aí, nesse caso, não entra a questão do cuidado, não. Entra a questão do profissionalismo. Pô, não vai ficar um trabalho legal. Até porque é o seu nome que vai estar ali. Quem fez? Foi exatamente. Foi o estudo em gota a gota que efetuou. Então, gera isso. Exatamente. Pô, legal, bacana. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa outra questão muito interessante. Como é que vocês são do ajuntamento da tribo, né? Das eu tribos. Sou ele Você pode Eu sou da Alcançando Vidas. Alcançando Vidas. E dentro da igreja, vocês ainda, o ajuntamento eu acredito que não, mas no Alcançando Vidas sim. Vocês ainda sofrem muito preconceito por serem tatuadores ou por serem muito tatuados? Aí é com você, cara. Eu conheço particularmente. Não. Eu tô nessa igreja, que na verdade era outro ministério. Quem me levou para essa igreja, na verdade, foi o Matheus. Eu não era muito ajuizado, não, quando ele me conheceu. Então ele me levou para a igreja, na época era outro nome, e aí eu me converti e fiquei lá, né? E aí, eventualmente, muitos anos depois, o Velasco mudou de igreja e tal. Mas então, o pessoal de lá me conhece, assim, de muito tempo, sabe? Então, antes de eu ter tatuagem, né? Eu comecei a fazer tatuagem depois de me converter. Isso que é engraçado. E aí... Então, assim, na minha igreja, são várias, né? Eu posso dizer que o pessoal lá não tem preconceito nenhum, sabe, né? Do meu estilo de vida, sabe que... Qual é o bairro mesmo que fica só? Barro Vermelho. Barro Vermelho. Porém, tem Alcançando Vida do nosso amigo. Só mandar um abraço para ele, o apóstolo Carlos Terra. Sim, pô! Tive com ele semana passada em Piabas. Gente boa demais. Barra do Piraí. Então, assim, eu conheço a minha dele também, nunca reparei nada de errado com essa linha de tatuagem, nada e tal. Mas já ouvi falar de outras pessoas que já não gostavam e tal, que não achavam legal ter. Mas nunca fui diretamente assim, falado, pô, você tá errado, não sei o quê. Eu acho que é uma questão mais de opinião mesmo, entendeu? Mas, claro, eu acredito que ainda assim, em algumas igrejas aqui fora deve ter algumas que olham um pouco mais torto, talvez, entendeu? Você já se emocionaram fazendo uma tatuagem? Eu já vi algumas reportagens, eu vi algumas coisas de pessoas que utilizam uma tatuagem para esconder uma cicatriz, ou que utilizam uma tatuagem para homenagear algum ente querido. Já se emocionaram? Já pegaram um caso desse assim? Eu já me emocionei com a reação do cliente com a tatuagem. A pessoa vem, geralmente, a pessoa que sabe o significado que tem para ela, né? A gente nunca vai ter essa carga emocional, a gente nunca vai ter noção disso. Então já tive clientes, e até coisas relacionadas à profissão, relacionadas a filho. Uma vez uma mãe veio fazer um controle de videogame, que era o que o filho gostava de jogar e tudo mais, e o filho morreu quando era criança, sabe? Coisa pesada, assim, a gente já fica meio emocionado. E aí, tipo assim, mas, cara, quando você vai tatuando, você tá tão focado naquilo ali que a gente é quase psicólogo, é igual barbeiro, a pessoa senta aqui e vai contando tudo, tá?
E aí, no fim das contas, que a mulher olhou o controle assim, no espelho, com o nome do filho, tudo mais, que ela chorou, aí a gente não aguenta. E a gente vê que aí que a gente tem uma percepção da carga daquilo para a pessoa. O que aquilo representa, né? Representa. E você, Marco? Já peguei muito, assim, muito trabalho, assim, bem simbólicos também, bem importantes. Só que minha reação é um pouco mais diferente. Eu já fico meio sem saber o que fazer. Eu vejo a pessoa realmente se emocionando bastante. Parecido com o caso dele, sim, de gente realmente perdeu o filho, né? Ou coisa parecida. Mas eu fico meio sem jeito. Eu fico assim, calma, não precisa chorar não. Você fica até meio assim, né? Sabe como reagir. Aqui nesse estúdio, há uns 2, 3 meses atrás, teve uma parada que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Eu tava falando uma mulher e o namorado, o namorado pediu em casamento aqui, onde vocês estão sentados. É mesmo? Muito doido, tipo, já fazia. Tu quer casar comigo? já fazia parte do plano dele. Ah, a galera sim. veio de longe pra estar comigo. Ela que não sabia. Ela que não sabia. Ela veio fazer acho que era mais ou menos umas 8 horas de tatuagem. Fechando aqui com uma onça e tudo mais. E aí chegou um momento que eu vi que ele tava meio estranho. E ele dizendo que teria surpresa pra ela. Mas assim, pô, vai fazer uma tatuagem no nome dela, uma coisa assim. Fez realmente. E dentro de tudo isso aí, eu não pedi de casamento. Porque eu falei, eu fiquei com a agulha aqui ligada. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Esqueci! E aí ela falou que sim, se abraçaram e choraram. E eu, tipo, eu continuo, posso continuar? O que eu faço? Tô aqui. Cara, acontece de tudo. Acontece de tudo. Mesmo? Pô, que legal, cara. É um universo que a gente que tá do lado de fora, a gente não tem nem noção, né? Não tem nem imagino. Deixa eu falar agora sobre vida pessoal de vocês. O que, pessoalmente falando, em relação a tatuagem e tal, tem alguma coisa que você, se eu tivesse agora um lápis e uma borracha, o que você poderia apagar da trajetória de vocês? E o que vocês reescreveriam? Cara, eu sinceramente eu não sei se eu mudaria alguma coisa não, porque, assim, a gente tem problemas, tem as lutas e tudo mais. Tava te falando, tipo, o nome do estudo vem baseado nisso, essa coisa de superação. Mas como eu vejo onde a gente está hoje, eu estou no caminho que eu tô onde eu queria chegar. E assim, é óbvio que não vou. Não é o meu objetivo sempre final, algo mais. mas eu sinto, eu vejo que eu estou no caminho. Hoje a gente trabalha. Eu trabalhava num estúdio legal, trabalhava no Bela Arte lá em Alcântara, Thiago Massa, da São Feito, parceiro nosso, são da galera lá do meu igreja, abriu as portas para a gente assim. Já era legal. Eu tinha a vontade de ter um espaço amplo, uma mesa de sinuca e tudo mais, muitas plantas. A gente, em pouco tempo, a gente conseguiu chegar nisso. E, tipo, a gente almeja mais coisa para o futuro e a gente vê esse caminho sendo traçado. Então, assim, falando sem ter muito tempo para pensar e tal, sem fazer uma coisa assim, eu diria que eu não sei o que eu reescreveria, não. Eu tô feliz, estou contente, graças a Deus. E você, Marco? Eu escreveria algumas coisas. À vontade. Esse pedaço de preto. Nossa, eu reescreveria várias tatuagens para começar. Mas eu acho que, assim, nossa, velho. Antes de me converter assim, sabe, não é que eu fiz muitas besteiras, mas eu perdi tempo com muita bobeira, sabe? E acho que... Sensação de que jogou um bom tempo fora, gastou desnecessariamente. Não foi anos e anos, não fiz, tipo, loucuras e loucuras, mas, assim, eu perdi um tempinho da minha adolescência, assim, com umas besteiras. Graças a Deus, tipo, também tudo que eu fiz me levou ao que eu sou hoje, sabe, as experiências. Isso é interessante, né? Talvez se eu tivesse tomado decisões diferentes, eu não estaria tatuando hoje, talvez eu não seria tão satisfeito com uma profissão que eu estou hoje. Mas realmente, eu acho que eu teria tomado decisões no passado diferentes, talvez me convertido mais cristianismo antes, sabe? E também teria começado a tatuar antes também, se eu soubesse ter gostado tanto. Você causou, vou entrar num lance meio delicado, mas estou aqui para perguntar, você fica à vontade. Você causou muito problemas para sua família com essas suas atitudes? Não, para falar a verdade, não. Não. Era pessoal mesmo, era você que não se agradava do que você fazia, mas depois de que você entendeu a visão, você não tinha noção do que você fazia? Não, tipo assim, é questão de adolescente mesmo, lá por 17 anos, assim, 18, que começa a andar na rua, pessoal bebendo aqui, bebendo ali, aí participar dessas coisas, beber um pouquinho.
Pra caraca. Beber pouquinho não. Vamos ser sinceros que mentira não é igreja. Eu, de vez em quando, enchi a cara e tal. Sabe por quê, Marcos? Talvez sua vida possa ser um grande exemplo para quem está passando por momentos agora de que você passava. E eu falo assim, 100%. se teve jeito para a vida dele, para mim também pode ter. Rapaz, A gente é um testemunho vivo. se você soubesse a quantidade de gente que a gente recebe aqui, eu acho que ele também, cara, que já foi da igreja e se afastou. Nossa, é muito mesmo. Muito mesmo. Parece que a gente atrai cristão e pessoas que já eram da igreja também. Vocês entendem que isso pode ser também um chamado que Deus tem colocado na vida de vocês para utilizar um estúdio de tatuagem, que é algo improvável para um cristão, como também um instrumento do Senhor, para poder relocar essas pessoas ao caminho? Então, é engraçado que isso já vem desde o outro estúdio, que a galera achava meio estranho porque subia pro estúdio de tatuagem, quando chegava lá, tava tocando o Aline Barros. Então, tipo assim... Tu pensa pelo menos oficina G3, né? Ele vai. Isso já vem desde lá. Sim, eu entendo, eu acho que o cristão, seja o tatuador, seja o que for, seja o que ele faz da vida, a vida dele tem que ser uma pregação, tem que ser um testemunho. Acho que onde você está, você tem que pregar, você tem que falar de Jesus. Não só com as palavras, mas com atitudes, com caráter. Então, independente da tatuagem, se eu não fosse tatuador, se eu fosse Uber, eu acho que existe, tipo, pô, sou Uber, mas tá entrando uma pessoa que tá precisando ouvir de Jesus, sou eu que vou falar. Na tatuagem não é diferente, entendeu? Eu acho que independente da profissão, acho que a gente tem sim esse chamado. Essa responsabilidade, Essa né? responsabilidade. Legal. Expectativa e realidade. Marcos e Matheus. Expectativa do que é ser um tatuador e a realidade do que realmente é um tatuador. A expectativa é, pô, cara, vou desenhar tudo, vou fazer tudo, vou ganhar muito dinheiro, vou ter o meu próprio estúdio, pronto, tá consolidado. Pesado. E a realidade? Expectativa e realidade do mundo do tatuador. Rapaz, acho que eu ia querer falar sobre isso. Pode falar aí. Bom, eu acho assim que a gente, quando a gente pensa em virar tatuador, a gente pensa que vai tatuar muito a arte que a gente gosta, assim, a gente vai criar várias artes, assim, não, vou criar essa aqui porque pô, o pessoal vai se amarrar nos desenhos que eu faço, mas geralmente a gente faz muita coisa assim que a gente não tá muito afim também, sabe? Bastante. Mas a ideia é meio absurda. Cada vez mais a gente vai para um caminho que a gente curte. Mas, pô, Mas não pode ser assim. eu posso falar brevemente sobre isso, expectativa e realidade. Uma tatuagem. A tatuagem não é algo barato. Vamos deixar isso claro, não é algo barato. Agora depende do ponto de vista. A partir de quanto se pode fazer uma tatuagem? R$80, nosso valor mínimo aqui, você faz uma missão, faz uma inicial, alguma coisa do tipo. Assim, lembra que a gente está em São Gonçalo. Se você for na Barra, o valor mínimo daqueles caras são R$400, R$150. O poder aquisitivo lá é muito maior, né? Mas assim, eu quis entrar no coisa de... Não, só para ter uma noção, né? Por exemplo, tatuagem não é algo barato, você vai ter que investir um dinheiro, mas depende do seu ponto de vista. Às vezes você paga R$100 numa roupa, você vai pagar R$100 numa tatuagem e vai ficar pro resto da vida, a roupa vai durar um ano com você. Então, assim, baseado nessa questão de preço, a galera que vai começar a tatuar, pô, a tatuagem é R$500. Show, imagina, eu vou fazer R$500 no dia. Cara, ele não tá ligado que a luz aqui, no quanto que vem, é um absurdo. O material aqui, bonitinho, tudo descartável, é um preço alto a se pagar. Olha o tanto de material que você está dando aqui. Luva, porque isso aqui, ar-condicionado. Coisa pra caralho. Então, assim, a galera tem muita expectativa de que o tatuador vai ser rico. Espero um dia chegar lá, mas ainda não tem. Tem dia que você passa o dia todo sem fazer uma tatuagem, né? Não. 2, 3 dias às vezes, né? E tem dias que você vai fazer uma tatuagem de mais de R$1.000. E, assim, você precisa entender que você não vai saber quanto você vai ter no final do mês. Entendeu? Então você vai ter que abrir mão de alguns compromissos. É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. Agora, é um tiro no escuro que pode dar muito certo. Se você trabalhar honestamente, trabalhar direitinho e tudo mais. É um investimento. Eu acho que a pessoa, eu falo muito isso pra galera mais nova que tá chegando. Você tem que entender a realidade da coisa. Pô, você pode sim viver bem pra caraca de tatuagem. Agora entenda que seu começo pode ser muito difícil. Você tem que... não vai chegar aquele Primeiramente, você precisa ter um bom planejamento financeiro. Exatamente. Pô, você quer ter cliente todo dia e tudo mais? Imagina quantos tatuadores que fazem isso há muito mais tempo do que você
estão por aí nessa mesma luta, entendeu? Você, às vezes, tem um Instagram ali, vamos supor ali, com os seus 5 mil, 10 mil seguidores, tem a galera com 400 mil que está patrocinando, que está colocando marketing digital, que tá, então, assim, sempre vai ter alguém que está mostrando mais o trabalho dele do que você. Cabe ao cliente entender qual traço ele curte mais, qual é das condições dele financeiramente. Então, assim, você está começando, até você ter sua clientela fixa, seu cliente todo dia, conseguir ter uma noção boa do quanto você vai tirar financeiramente no fim do mês, entenda que você precisa estar preparado para isso. Uma coisa interessante que você falou agora, porque o produto em si que vocês trabalham, uma tatuagem, não é algo, conforme você falou, a roupa você compra, usa um ano e volta. A tatuagem não é algo que o cara fez, quando aquela acabar vai voltar. Por mais que ele goste de tatuagem, tem gente que gosta de fechar, tem gente que já não gosta, né? E é um cliente que, se você precisa fazer um trabalho muito bom naquele cliente, mas não para ele voltar, para que ele seja a sua propaganda para o próximo, né? Porque nem sempre ele vai fazer 2, 3 tatuagens. Tem clientes que fazem, o Lucas, por exemplo, né? Ele estava doido para fazer uma tatuagem, ele te usou como esporte, sabe disso, né? Geralmente o cliente é nosso cartão de visita. Exato, né? Exato. Por mais que... Só que não dá nem para assinar, né? Não? Essa cultura minha, não dá nem para assinar. Não, mas geralmente quem gosta indica, é sempre legal isso. E assim, por mais que rede social seja muito importante hoje em dia, né? A gente tem que estar ligado nessas coisas, nessas tendências. Cara, a indicação ainda é imprescindível, né? Então, realmente, tem que fazer um trabalho de qualidade sempre, porque além de aquilo ficar na pele da pessoa para sempre, aquilo ali também serve como, né, uma amostra do nosso trabalho. A gente daqui a pouco vai terminar, porque eu lancei o desafio, o cara é bom mesmo. Tá quase pronto já. Eu não tô nem pensando no tempo. Modesta. Não, eu tô falando aqui... Eu tô perguntando pra produção ali, a gente tá dentro do tempo que foi previamente concordado, né? O pessoal passou que foi isso que eu ia fazer. Eu, particularmente, não tenho nada contra a tatuagem, só eu curto nos outros, é igual moto, morro de medo de moto, mas eu curto nos outros. Eu acho maneiro o cara passando de moto, eu acho maneiro o ronco da moto, tá? Não é aquelas alterações que fazem, mas eu curto nos outros. A tatuagem é igual, eu não tenho nada contra. E aí eu vou falar uma coisa que era muito interessante. Agora nem tanto, mas antigamente, quando eu vejo uma tatuagem, até hoje eu sou assim, eu fico olhando para a tatuagem, porque eu gosto de definir o que foi tatuado. Antigamente, quando eu fazia isso, as pessoas ficavam meio com cara feio. Porque você olhava para a pessoa achava que tu estava recriminando por ela ter uma tatuagem. Eu estou aqui um tempo olhando para o braço do Veloso, estou tentando entender o que significa esse batimento cardíaco dele aqui. Aí, hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia você olha e a pessoa faz questão de mostrar, mas antigamente as pessoas tinham vergonha. Faziam a tatuagem e exibiam a tatuagem, mas tinham vergonha. Se você ficasse olhando, eu olho geralmente para entender o desenho. Mas aí as pessoas achavam que você estava julgando. Já passaram por olhares julgadores como esse, assim, ouvir e mexe? Por exemplo, aqui, ó, que legal. Tatuou o nome de Deus na mão. Já passou por isso? Deus amor. Não tem esses preconceitos? Perdoe. Algumas pessoas que ainda são... Eu ia falar, não vou falar, não quero ser cancelado. Eu não quero ser cancelado. Mas já passou por esses preconceitos de pessoas mais tradicionais? Olha, eu sou meio desligado, pra falar a verdade. Eu não sei se a pessoa está olhando para realmente admirar, conforme você falava assim, tentava descobrir o que é. Eu queria saber o que era o desenho. Então, às vezes a pessoa... É tanta coisa que a pessoa está tentando decifrar o que é o meu desenho e não consegue. Agora eu entendi, Lucas. Entendeu? Agora que eu entendi. Vou explicar. Batimentos, essa aqui é uma bateria. Agora que eu entendi. A bateria, né? O coração dele bate uma pulsação de uma bateria, que ele ama a bateria. Você vai entender mais do que ele, que nem sei nem foi essa profundidade. Agora eu entendi. Porque tu falou e eu continuei olhando assim. Tem um significado agora pra parada. Sério? O coração dele bate uma pulsação de uma bateria, né? Segundo ele ama tanto a bateria que o coração dele bate nessa pulsação. Agora que eu entendi. Eu vi aqui o tom, o prato contra a treva. Segunda tatuagem, né? Você estava aprendendo ainda, Tiago? Isso aí foi cobrado. Eu tô mexendo nisso aí. Parece mais um castelo que uma bateria. É verdade. Dá para botar um negocinho melhor.
Então, já refez alguma tatuagem? Ou sua, ou que alguém chegou e já fizeram comigo? Você já fez? Sábado agora eu fiz uma. direto. É mesmo? Eu formei uma onça que tava meio triste. E cheguei aqui, era 9 horas da manhã. Aí a menina atrasou um pouquinho, chegou 10, e saí daqui, era meia-noite e meia. Caramba! Trabalhei Sábado inteiro fazendo isso. sábado inteiro. E o público de vocês, assim, na grande maioria, um público mais feminino ou masculino? E qual é a faixa etária, assim, na grande maioria? Ou não tem isso? Varia muito, né? Eu acho que o seu é mais feminino. O meu é 80% feminino. Até pelo estilo de tatuagem que eu gosto de fazer, que é mais fino e tal. Que é a parada que eu gosto mesmo, achei bacana. Acho que o dele é mais 50-50%. Já chegou aqui de vocês, por causa do estilo, chegar uma pessoa para Matheus e, queria fazer um floral assim, cara, eu te indico a fazer com o Marcos ali, porque o floral, né? E vice-versa, parece direto isso. Old school eu não costumo fazer, old school eu costumo já passo para ele logo. Eu já não gosto de traço fino. Entendeu? Às vezes tem, por exemplo, um cliente que estou tatuando aqui um negócio desse tamanho aqui na minha cliente, de ano, tudo mais, sabe o quê? Aí, show, termino a tatuagem. Agora eu quero fazer um homenzinho fininho aqui. Eu vou lá e pego, faço, não é minha praia, mas tá aqui já, a tela tá aberta, já é daquele de anos aqui, eu faço, eu consegui entregar o trabalho legal. Certo. Agora a pessoa que quer fazer uma parada que já é o estilo dele, por exemplo, cara, ele vai te entregar esse trabalho melhor do que eu. Além de vocês dois, estou vendo mais uma Tem marca, mais tem um. mais um, né? Quem é o outro que trabalha aqui? Iago. Iago, cadê você, cara? Trabalha aí, rapaz. Em nome de Jesus, tem criança para tentar. Tem mesmo. Tem cliente à noite, deve passar. Então que legal, que legal. Pô, e é bacana que vocês são amigos, né? Já se conhecem há bastante tempo e aí se juntaram nesse propósito, nesse projeto. A gente já está chegando ao final, né? Está quase acabando. Agradecer muito a vocês por aceitarem e abrir o espaço para que a gente possa conhecer, conversar e expor, né? Apresentar o trabalho de vocês. Então, o Marcos não estava combinado, o Marcos participar, mas a gente cheguei de peneira, pegou, mas a gente já pegou, Marcos, já chegou. Até porque você no meio da gravação já entrou ali encomenda para Marcos, daí. Eu gostaria que vocês deixassem primeiro com o Marcos, né? Algumas coisas que você gostaria, essas considerações finais, Marcos, deixar para o pessoal que está nos acompanhando. Você gostaria uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que ainda tem dúvida pela tatuagem, ou indiferentemente da dúvida da tatuagem, né? Pessoas que têm um certo preconceito. O que você gostaria de falar? O que você gostaria de se expor? Você tem uma oportunidade para estar falando agora para alguém. Cara, legal. Eu acho assim que mais importante, eu acho, é saber a intenção do nosso coração, principalmente, saber o que Deus quer para a nossa vida. Porque assim, cada caso é um caso. Como você falou, às vezes você acha legal, interessante das outras pessoas, mas você não gosta de ter tatuagem. Às vezes, a gente passou muito por isso, quando a gente queria fazer as primeiras tatuagens, a gente via assim, que a gente queria muito fazer, mas não era o momento, sabe? Sentia aquela dúvida. E como a Bíblia diz, né, cara, quando tem uma dúvida ali, um pontinho de certeza no seu coração, talvez não seja o momento certo de fazer, entendeu? Mas eu acho que também, independente de ter tatuagem ou não, acho que tudo que a gente tem que fazer pensando em Deus, né? Pra glória do Senhor, né, cara? E sempre tem em mente que, independente da profissão, né? Tem que estar sempre vigiando, né? Da tatuagem o tempo todo, né? Eu sou pastor e trabalho muito com jovens. E você falou uma coisa muito interessante, que o conselho que quando me pedem, pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso botar piercing? Minhas filhas já me perguntaram isso, e eu digo duas coisas que eu falo. Ela marcou comigo ali. Ela vai ficar marcada, mas vai ser você que vai fazer a tatuagem, não sou eu. Não, tô brincando. A palavra do cristão, ela se ensina ou não. O que passar disso é procedência maligna. Então, no momento que há uma dúvida, é melhor você não fazer. Primeiro, você precisa ter a certeza. E o segundo ponto, uma vez um jovem até perguntou para mim, foi até em relação a um piercing, pastor, eu quero botar piercing para o seu olho. Eu não acho nada. O seu corpo é templo do Espírito. É você que tem que achar. Se você tem essa dúvida, é melhor não fazer. Por quê? No momento que você está me perguntando se pode, você já gerou a dúvida. E segundo,
Quem sou eu para dizer algo sobre o seu corpo? Se eu falar para você, não deve, não faz, vou fazer só de pirraça. Fala e faz, o corpo é seu, não sou eu que determino. A gente aconselha. Aconselhar é diferente de determinar. Né? Então, para você que está nos acompanhando, eu acredito que seja até, conforme a gente já conversou aqui, um conselho do tatuador em algumas coisas, em algum desenho, alguma coisa, mediante quais são as circunstâncias do desenho que você vai fazer, a gente já aconselha, mas o corpo é seu. As consequências serão suas também. Não é isso? Não é bem assim que funciona? E outra coisa também, quando eu fazia minha primeira tatuagem, eu fiz muito 3, né? Eu morava com minha mãe ainda, então assim, mesmo eu trabalhando, eu ia pagar sozinho tatuagem, eu perguntei, sabe? Tipo, saí fazendo, tô em paz. Respeitou a autoridade, né? É claro, pô, de pegar em casa tatuado depois, minha mãe não gosta, tipo, eu acho que a gente tá morando debaixo do mesmo teto, tem que respeitar a decisão, sabe? E liguei pro meu pai, não moro com meu pai morando longe, eu liguei e falei, pô, eu fui fazer tatuagem aqui, tranquilo, o dinheiro é seu, você já é grande e tal. Beleza, liberou. O pessoal me pergunta muito, tatuagem, pecado? Cara, eu costumo dizer o seguinte, o objeto da tatuagem em si, eu não tenho base bíblica nem para condenar, nem para permitir ou incentivar. O pessoal usa muito Levítico lá, mas se você for estudar, você percebe que não se tratava de tatuagem. Outra coisa, os pagãos, eles iam para a guerra, se mutilavam, que achavam que Baal ia fortalecer, enfim, é toda uma história. Não tem a ver exatamente com a tatuagem. Aí a galera me pergunta, pô, é pecado? Cara, eu acho que o objeto não, mas pode vir a se tornar muito facilmente. Eu acho que depende muito do porquê você está fazendo com a tatuagem, qual a intenção. Às vezes você está fazendo de rebeldia, você está debaixo dos seus... seus pais odeiam tatuagem. Você, cara, quer mostrar que eu sou brabo, vai lá fazer uma tatuagem. Pô, a tatuagem em si, o objeto não é, mas o porquê você fez aquilo, com certeza vai desagradar a Deus. Né? Você está numa igreja que não permite, que tem sua visão, sua doutrina, que não acha legal. Cara, não faz rebeldia. A gente costuma dizer muito isso lá na igreja. Pô, não vem pra cá porque aqui é permitido tatuagem, e na sua igreja não pode. E, cara, a gente não é assim que a gente quer. Você não vai ser bem-vindo aqui. Não vem, aí quer você pecado. Pô, vou sair da minha igreja, que eu congrego, que eu toco, que eu ministro, que eu sou diácono, então eu quero fazer uma tatuagem que me permite. Vou pra aquela igreja lá que permite. Pô, não é assim. Eu acho que você tem que entender a motivação de você estar fazendo aquilo ali. Tem o Anderson Silva, o pessoal deve conhecer, um pastor que é tatuado, ele costuma dizer uma parada que eu acho muito legal. Você é livre para ter tatuagem a partir do momento que você é livre para não ter tatuagem. Se você está fazendo aquilo para agradar um grupo, se você está fazendo aquilo porque você não tem personalidade, você quer se sentir incluído em algum grupo, em alguma moda, cara, não faz. Faça uma tatuagem a partir do momento que você percebe que você não precisa daquela tatuagem. Entendeu? Aí é negócio da tatuagem. Você não vai se ver escravo daquilo ali. Não é na intenção de agradar outra pessoa ou a intenção de rebeldia. Eu acho que me puxou agora um negócio muito interessante. Né? Quando você está terminando aí, eu acho que dá tempo de fazer uma pergunta. Agora, como um cristão que somos, né? Mas assim, a entrevista não é de cunho cristão, a entrevista é de um cunho informativo. Mas como cristão que somos, o desenho, ele representa muito. O desenho em si. Por exemplo, o cristão não deve desenhar uma caveira. Não deve desenhar... Isso representa, no seu ponto de vista, não estamos dizer aqui para julgar se é certo ou se é errado, até porque quem julga é Deus. Isso é particular, mas no meu ponto de vista, sim. Eu acho que... Influencia. Acho que não cabe a um cristão tatuar um demônio. Não cabe a um cristão tatuar algo sexual, algo que é para atrair as menininhas. Entendeu? Eu acho que influencia realmente. Inclusive, até com o cliente eu acabo tendo um pouco disso. Porque o tatuador, ele tatua aquilo que ele se identifica. Não tem jeito. Tipo, não é intolerância, não é nada disso. Mas eu conheço tatuadores que tiveram traumas com futebol e não tatuam nada relacionado ao futebol. Eu conheço tatuadores que odeiam tatuar leão, não tatuam leão de forma alguma, porque todo mundo tatua leão e enjoa. Então, assim, o tatuador, desculpa, mas ele é livre para passar alguma ideia que ele não se identifica. Se você vai ter que criar, você vai ter que criar aquele desenho, entender aquele desenho. Se eu vou fazer
vamos supor, o escudo de um time. O cara quer fazer a tatuagem do. Cara, eu quero Vasco. Eu tenho meu filho, eu sou vascaíno, quero simbolizar o Vasco aqui. Pô, eu vou lá conhecer o São Januário. Poxa, eu vou pegar a fachada do São Januário. Vou ver como é que é a camisa do Vasco para poder botar ali no negócio do cara. Vou pegar uma figura histórica ali para botar na tatuagem ali, sei lá, ultimamente, não sei mais. Mas assim, você precisa entender o que o cara quer fazer arte. Então, se o cara vem com algo que você não se identifica, que você não conhece, não consegue criar dentro daquilo ali, você não é o melhor tatuador para fazer aquele trabalho. Então, em relação à tatuagem, tem muito disso. Se a galera vem pra mim, pô, quero fazer aqui um 666, pá, com um diabo aqui, com espinho, fogo, sei lá o que. Pô, cara, eu não sou a pessoa pra fazer isso. Porque vai contra. Já teve galera de outras religiões, Umbanda, Candomblé, e eles, inclusive, eles preferem fazer com alguém que tem meio velho que eles. Porque, às vezes a tatuagem é oferenda pra alguém, entendeu? Eles precisam fazer com alguém que entende aquilo ali, vai entregar o resultado melhor. E querendo ou não, eles acreditam nessa coisa, já mesma energia, mas assim como cristão, eu graças a Deus, eu percebi que eu tenho muito cliente cristão. Recentemente eu botei alguns desenhos cristãos assim no Instagram para divulgar, e no mesmo dia. Esse aqui é um deles, no mesmo dia fecharam todos, foram uns 8 desenhos. Geralmente quando eu posto um desenho, leva um tempinho para mim fechar, às vezes fecha rápido, às vezes fecha no meio depois. Então eu percebi que tem muito cliente cristão. E se identifica, automaticamente eu crio algo que é da mesma identificação dessa galera, entendeu? Legal, bacana mesmo, muito legal. Foto branco, mas deve. Show de bola. E fazer um negócio engraçado, você estava tatuando aí, eu me lembrei de algo muito interessante. Já teve que tatuar alguém meio que contra a vontade, alguém que perdeu uma aposta. Aí veio aqui, não, vai tatuar porque você perdeu a aposta. Meio que contrariado. Aposta não, mas casal fala muito isso. É mesmo? Geralmente a mulher quer e o homem não. Então sempre tem aquela coisa de. Você vê que uma pessoa tá felizona fazendo e a outra nem tá. A pessoa não expõe aquilo, mas dá pra perceber. Dá pra perceber, né? Legal. Bom, gosta aqui, tá faltando só a cor branca agora, né? Só um detalhezinho pra gente finalizar. A gente também já tá no final da nossa entrevista. E eu gostaria também, da mesma forma que o Marcos deixou, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, as considerações finais. Primeiramente, quero te agradecer muito, Marcos. A recepção que vocês, né, deram aqui. Entrou na brincadeira, né, ao longo disso. Você que é pastor mesmo, seu pastor. Muito obrigado por ter aberto a porta, não só para mim, como para toda a nossa equipe. Eu gostaria que você deixasse algo aí. Pede para nos seguir, né? A gente está começando o nosso projeto agora do podcast. E a gente teve essa ideia muito legal de não ficar só no estúdio, em ambientes como esse. Seria interessante uma entrevista contigo no estúdio, sim, mas eu acho que aqui nós teríamos mostra mais a realidade dos fatos, né? Então eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião. Eu termino? Tá, claro, porque eu quero. Vamos finalizar com o nosso modelo Veloso apresentando o desafio que nós fizemos, né? Então fala conosco aí suas considerações finais, tudo aí que você tem, os projetos futuros. Agradeço, foi um prazerzão enorme falar com vocês. Foi até legal que, assim, eu acabei de conhecer um pouco Veloso, fui lá olhar no Instagram e tudo mais, e a gente consegue ter uma noção melhor. Mas de início eu não sabia como seria. Geralmente tem pastor que é mais sério, você é bem descontraído, isso é bem legal, acaba tornando tudo mais à vontade. E assim, prazerzão. Estamos aí, sempre que quiserem, qualquer projetinho, estamos aí para somar. Então, obrigado não só pela troca de ideia, mas também, querendo ou não, é uma exposição, é algo legal, algo que a gente quer essa mensagem para a galera. Então, eu tenho para falar para o pessoal. É meio que um resumo do que a gente falou aqui agora nesse final. Certo. Cara, não faça tatuagem se está em dúvida, não faça tatuagem na rebeldia. Eu tô falando como cristão, tá? Não como tatuador. Como tatuador eu diria, cara, faça tatuagem e faça aqui. Eu preciso pagar minhas contas. Como cristão, assim, eu não consigo também ser esse cara. Separar, né? Uma coisa da outra. Não faça tatuagem de rebeldia, respeite seus pais, respeite a autoridade da sua igreja. Estude a Bíblia. E é isso. Como quiser fazer tatuagem, gota a gota com o estudo.
Fala Gota a Gota, Tatu Estúdio. Você pode seguir no Insta. Para quem é da cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, ela fica bem na Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga Avenida Maricá, e um ponto de referência em frente à Central do Avivamento. Literalmente. Em frente, de forma literal, ela fica numa sobreloja, tá ok? É só chegar aqui também e de imediato não vai ser feito, né? Mas você vai conhecer o estúdio e vai marcar. Se tiver até uma Às disponibilidade, vezes eu já você não sei. consegue fazer na hora, É. dependendo. Mas Mas manda uma aí, mensagem pra gente lá que a é gente troca uma ideia. muito bom, muito bom. Marcos, muito obrigado também por você aceitar participar. Um texto, vou falar um versículo que talvez você não lembra, um texto bíblico que te define, que você ame. Nossa, velho. Te peguei agora. Me pegou agora. Agora é que ele vai provar mesmo se o crente tá Aí ele já vai piada. pensando no dele ali. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu tinha uma tatuagem. O que tem aqui? Rapaz, é difícil que me defina. Ah, cara, é complicado. O que te atrai? Tipo assim, caraca, eu lembro desse texto, me emociona, eu gosto demais desse texto. Uma passagem, algo, um personagem bíblico que você se encante. Ah, um personagem Paulo, com certeza. Agora eu tô tentando pensar em algum assim de realmente ir lá pra carta de Romano, pra igreja lá Romanos, uma carta de Corinto, assim. Eu particularmente gosto muito, eu gosto muito que Paulo escreva na carta do Romano por um simples motivo. Eu também gosto de Paulo. Embora o personagem que eu particularmente mais gosto seja de Davi. Mas eu acho, das cartas de Paulo, uma para mim mais interessante é do Romano. Porque Paulo era cidadão romano. Então imagina ele escrevendo para a galera que viu ele crescer, para a galera que viu ele crescer, para a galera que habitava no ambiente que ele habitava ali, né, os amigos. Então é uma carta que ele rasga mesmo de uma forma. Você lembra como é que eu era, né? É agora como é que eu sou. Então, para mim, a carta do Paulo a Romanos, para mim, é interessante por esse motivo. E, pô, também pelo peso histórico que tem, né? E você, Velasco? Você, Matheus? Cara, assim, Algo que te define, assim, ou te defina ou que você gosta demais? te definir é mais complicado. Mas que eu gosto muito, eu tenho algumas. Inclusive viraram tatuagem. Pra mim é bem fácil lembrar porque eu tenho algumas tatuagens que são parecidas. Por exemplo, eu gosto muito do sermão de Jesus lá em Mateus. Mateus 5, Sermão da Montanha. 6 também. Fala, 6 ele já começa a falar sobre. Eu vou com 3 tatuagens com Mateus 6. Obrigado. Eu tenho não andeis ansiosos com coisa alguma, olhar as aves do céu, né, que não ajudam, não sempre se você necessidades, imagina vocês que são mais importantes. Eu tenho na mão um tesouro que é nós temos tesouro na terra, onde está essa glória, nós temos no céu. Então, assim, eu gosto muito. Esse início ali de Novo Testamento, de Jesus ensinando, me fascina muito na vida. É o que eu mais curto. Legal, bacana. E aproveitando agora que a gente está finalizando, ele não gosta de aparecer, mas pelo menos a voz dele vai sair. Veloso, muito obrigado. Né? Nós estamos aqui por uma indicação do Veloso. Veloso, conforme eu falei, ele é o meu designer, né? Camarada que cuida da minha imagem, que corta o meu cabelo, que faz a minha barba, que desenha a minha barba. É um camarada que tem muito carinho. Nós congregamos no mesmo lugar. Né? Eu sou pastor da igreja de Veloso, sou pastor auxiliar lá. Um abraço para a pastora Luiz, pastora Bia também, que é a mãe de Veloso. E obrigado por ser predisposto. Já estava doido para fazer a tatuagem, né? Obrigado por todo esse carinho, tá bom, Veloso? Deixa também uma palavra para nós aí. Falar aí sobre a rapaziada aí que. Sou meus amigos de infância, conheço a vida como cristão. Eu acho que todo mundo, quando quer fazer alguma coisa que vai marcar, precisa ter conhecimento de quem e da vida da pessoa. Eu acho que é muito importante. E esse aqui, os dois, eu indico, com certeza. Galera, finalizamos aqui nosso podcast, foi muito legal. Misericórdia, eu quase fiz, hein? Eu quase fiz. Será que da próxima eu faço? Mostra lá pra galera como é que ficou o resultado final. Ó, em menos de 1 hora, nós finalizamos e esse foi mais um episódio do Pode Chegar, versão delivery, aqui no Gota a Gota Tatu com Matheus Velasco e Marcos Abiraldi. Marcos Abiraldi. Deus abençoe sua vida, querido. Fica na paz.